Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e voltando pela terceira vez aqui no PADD, Rafael Reuser. E aí, gente, prazer estar aqui de novo com vocês. Tô ficando da casa já, né? Olha só, eu fiz a pronúncia certa dessa vez? Ah, certíssimo. Olha ali, ó, já tô até me acostumando. Não é todo mundo que consegue. Olha ali, hein? E hoje, então, nós vamos conversar sobre a relação entre fé e educação. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Rafa, posso chamar de Rafa, né? Claro, com certeza, deve. Show de bola. Então, Rafa, como comentado, né, nós vamos falar hoje sobre fé e educação, né, a relação entre isso, né? E tu é a pessoa certa pra falar sobre isso porque, né, nós já até divulgamos, né, tem o Didaquê, né, e tu tem alguns cursos e tudo mais, e um deles é sobre isso exatamente. Mas antes de a gente entrar nessa relação, te faço a pergunta, né? Só pra gente definir bem, né? Fé, né? A gente tem na Bíblia ali, né? A certeza daquilo que não se pode ver, né? Então a fé é isso. A gente, né, tá bem claro. Mas educação, o que a gente quer dizer quando a gente fala educação, no sentido da nossa conversa hoje, Rafa? Me diga aí o que significa esse termo educação que a gente vai falar sobre a relação com a fé. Eu acho que é importante quando a gente pensa em educação, talvez fazer uma diferença entre aprendizado, educação e escolarização, né? Porque essas três coisas, às vezes, acontecem juntas, né? No mesmo contexto, na mesma situação, mas elas, na verdade, muitas vezes não acontecem juntos, né? Então, quando a gente fala de aprendizado, é quando a gente adquire uma nova habilidade, ou a gente muda um comportamento de forma a partir da nossa reflexão sobre uma experiência, por exemplo, né? Então, você pode aprender, sei lá, talvez o exemplo mais clássico, né, é a criança que encosta no fogão a lenha, né? Ela vai dar uma queimadinha, né, se ela não botar a mão muito forte, e ela, a partir dessa experiência, ela vai refletir, eu não posso botar a mão ali, é quente, vou me machucar e tal, né? Ela aprendeu alguma coisa, né? E assim, a gente tá sempre aprendendo porque a gente tem experiências e a gente reflete sobre isso e tal. Então, o aprendizado é essa coisa mais ampla, né? E a educação, então, é quando a gente é intencional nesse processo de aprendizagem, né? Não é simplesmente aquela aprendizagem que acontece por acaso, que nem quando a criança põe a mão no fogão, né? Mas ela é intencional e ela é motivada geralmente, muitas vezes, por alguém que não é o próprio aluno, né? Não é a pessoa que está aprendendo. Ela é motivada pelos pais ou motivada pela escola, enfim, né? Que busca, então, controlar as experiências que o aluno vai ter para que ele possa aprender aquilo que é proposto, enfim, pelo aquele programa, pelo aquele curso, pela aquela escola, enfim, assim por diante, né? E aí a escolarização é a questão mais específica daquela instituição que a gente conhece, né, de ensino fundamental e médio, que visa justamente promover a educação das nossas crianças, né? Então é importante a gente fazer essa diferença, porque às vezes a criança pode estar na escola, por exemplo, certo? Ela está sendo escolarizada, mas talvez ela não esteja aprendendo ou sendo educada da forma como deveria, né? Então a gente tem que fazer essa diferença, né? Então a educação, acho que a gente pode pensar como uma tentativa, né, de promover o aprendizado de forma intencional, com objetivos específicos em mente, né? Que pode acontecer na escola, mas pode acontecer num curso, enfim, de alguma outra forma, né? Ah, entendi. Faz sentido? Sim, faz sentido. E até agora, tô falando isso porque, assim, pra ser bem sincero, eu nunca parei pra pensar, né, nesses termos,
Inclusive na própria palavra educação, assim como tu tá colocando, até fazendo essas diferenças e explicando ela, né? Que eu tava pensando assim, quando tava falando na palavra educação, me vem muito à mente aquela velha frase, né, de quando tem uma criança malcriada ou, sei lá, alguma outra situação que se fala educação vem de casa. Sim. E aí, pegando a ideia da palavra educação, como tu tá definindo, que é um ensino, um aprendizado intencional, então vamos dizer assim, a educação, pegando uma criança como exemplo, a educação nesse sentido de ser uma pessoa bem educada, no sentido de boas maneiras, né? Não no sentido de aprender algum tema da história, matemática, coisa assim, mas eu tô falando agora no outro âmbito, né? Das boas maneiras, né? Ser uma pessoa bem educada, né? Que a gente fala nesse termo, né? Sim. Ela tá muito mais relacionada com a própria palavra educação, né? Dos pais ensinarem, mas ela vai se conectar também um pouquinho com essa ideia que a gente falou do aprendizado, no caso do âmbito familiar, da criança aprender com o exemplo, né? Então, só que muitas vezes, e nessa questão do exemplo, esse aprender com o exemplo, ele pode ser também relacionado com a educação, porque é intencional dos pais darem um bom exemplo para a criança ver como que é ser bem educada, né? Então eu fiquei divagando quando tu tava falando sobre essa questão. Olha que interessante, né? Tipo, a palavra educação, que muitas vezes ela tá na nossa boca, né? Que nem eu acabei de falar antes. Uma pessoa bem educada. O que é bem educado, né? O que significa isso, né? E aí tu trazendo isso, começou a me esclarecer alguns pontos, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar, né? Uma outra forma de complementar essa tua percepção de que tá correta, né? A gente pode fazer uma diferença entre educação formal e informal, né? Ah, claro, legal. Né? Então a gente tem, por exemplo, no nosso país, a gente tem um negócio chamado Ministério da Educação. O que, se a gente parar para pensar nesse conceito mais amplo de educação que a gente está falando, até um nome bem presunçoso, porque o Ministério da Educação não diz o que os pais têm que fazer em casa, né? Ele na verdade, ele é o Ministério da Educação formal, né? Daquela educação que acontece através de uma instituição, que tem um currículo, que tem avaliações, né, provas, trabalhos, enfim, alguma forma de mensurar o aprendizado e tal, né? Mas existe toda uma outra educação que é informal, né? Que é essa que vem de casa, que é a educação que acontece nas nossas igrejas. Porque ela é intencional, né? Os pais, os bons pais, pelo menos, né? Eles têm a intenção de que seus filhos sejam bem educados, que aprendam a lavar louça, a fazer certas tarefas, enfim, né? Mas essa é uma educação que os pais não têm um documento, né? Hoje é segunda-feira, é dia de ensinar tal coisa, né? É uma coisa mais informal, né? Mas continua sendo intencional, é proposital, né? Não é simplesmente assim, sei lá o que meu filho vai aprender em casa hoje. Não, né? A gente tem uma intenção, a gente tem um propósito, né? Mas não é tão organizado, tão esquematizado, né? Tão, talvez, burocratizado, né? Como uma educação formal que tem documentos, tem livro de chamada, Sim. Tem uma série de outras coisas, né? Tu tem um alvo, né? Exato. A educação sempre tem um alvo, né? Essa é a questão, e ela não precisa necessariamente ter uma instituição, né? Claro que muitas vezes tem, né? Tem as escolas, as faculdades e tal, né? Mas ela não se limita a isso, né? Sim, até o que a gente falou, sempre tem um alvo, tanto, por exemplo, assim, um pai educar o seu filho em qualquer área que seja, ele quer que o seu filho seja uma pessoa que saiba fazer algo, que tenha uma boas maneiras, né? Tipo, eles cheguem no alvo. E a própria educação, por exemplo, numa escola, que a gente falou da escolaridade, né? Também tem o alvo, né? De formar aquela pessoa, para que ela possa ter alguns tipos de conhecimento, segundo uma... Como é que é? Que falava na ementa. Isso, a ementa. Ementa do curso, né? É o currículo, isso, né? Mas hoje, então, Rafa, nós vamos conversar na educação no sentido qual? Seria mais nessa educação formal, então? Eu acho que sim, né? Que quando a gente fala, geralmente, de fé cristã e educação, a gente... Quando se dá esse título, né? Geralmente, a gente tá pensando na educação mais formal, né? Aquela... da escola, da faculdade, né? Entendi, sim, a parte de escolaridade e tudo mais. Mas assim, já foi bem interessante assim essa definição, porque às vezes a gente não para assim, né, pra pensar um pouquinho, né, analisar, refletir sobre termos que a gente usa no dia a dia que são tão automáticos, né? Mas que carregam uma gama de significados, né, e muitas vezes profundidade, né? Então, bem interessante isso. Exatamente.
Rafa, como a gente já definiu educação e a gente vai falar no sentido da educação formal, né? Ou seja, as escolas, faculdades e assim vai, né? Hoje nós vamos conversar, então, sobre a relação dessa educação com a fé, né? Principalmente a fé cristã, que é a fé que nós temos, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que é bem claro até aqui, se o nosso nobre amigo e ouvinte nos escuta todos esses 200 e poucos episódios, já sabe que nós somos cristãos, né? Obviamente, né? Com certeza, olha, com certeza. Pode ser que seja também o primeiro episódio de alguém, né? Ouvindo o podcast Pelo Amor de Deus, né? Mas, então, assim, quando a gente fala de fé cristã, né? E educação, como é que elas se relacionam, Rafa? Existem conflitos nessa relação? Existem conexões? Né? E quais seriam eles? Então, eu como educador cristão, né? Eu obviamente vou ver mais conexão do que conflito, né? Mas tem muitas pessoas, muitos cristãos que às vezes veem um certo conflito e às vezes até uma falta de entendimento, talvez, né? Às vezes a gente vê as pessoas definindo fé como, por exemplo, coisas que a gente tem que acreditar, mas que a gente não tem como provar ou que não tem fundamento, né? E é engraçado essa definição, assim, engraçado ou talvez triste, né? Porque quando tem um episódio depois da ressurreição de Jesus, né, que o Tomé tá duvidando, né? O que vamos ser franco, é bem compreensível, né? Se chegar alguém que diz, não, eu ressuscitei dos mortos, né? Eu acho que a gente também teria uma certa resistência, né? A gente deveria ter uma certa resistência, porque não é uma coisa comum, né? Mas Jesus não diz pra ele assim, cara, não, tu vai ter que acreditar pela fé, digamos assim, né? Sem provas. Ele diz, não, cara, mete tua mão aqui na minha mão, olha aqui minha cicatriz, vou te provar, né? Então, assim, a fé cristã, ela não é necessariamente algo que a gente acredita sem nenhum fundamento. Não, a fé cristã tem vários fundamentos, né? Ela tem a Bíblia como fundamento, ela tem a nossa experiência com Deus como fundamento, né? Então a gente talvez tem que se libertar um pouco dessa ideia de que fé é acreditar numa coisa que não tem fundamento nenhum. Não, talvez não tenha o fundamento no sentido científico da coisa, né? Nesses termos, né? Mas nós temos bases para o que nós cremos, né? Nós temos fundamentos, né? Então essa é uma primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente fala assim da fé cristã, né? Que ela tem um aspecto racional, né? Ela não é apenas racional, ela é muito mais do que a razão pode explicar ou compreender, mas ela tem um elemento racional. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Sim. E aí, então esse talvez seja um primeiro conflito, assim, né? Digamos assim, e acho que parte disso, às vezes, até mesmo dentro de muitas igrejas, há um certo anti-intelectualismo, né? Aquela ideia de que, pensar faz mal. Às vezes tem aquela coisa assim, nossos jovens estão indo para a faculdade, estão perdendo a fé, então a faculdade é um lugar perigoso. E o que é interessante se pensar, porque se esse jovem passou toda a sua vida dentro da igreja, né? Claro que a gente nunca sabe quando esse jovem hipotético toma uma decisão por Cristo, né? Mas vamos pensar assim, que ele se criou dentro de uma comunidade cristã. Cara, como é que em 2-3 meses na faculdade ele perde a fé? Eu acho que o problema talvez não esteja na faculdade, embora a faculdade tenha os seus dilemas e tenha os seus desafios, né? Mas a minha pergunta, como é que foi o discipulado desse jovem? Como é que nós preparamos esse jovem para encarar os desafios da vida adulta, né? Seja da faculdade, do mercado de trabalho? Então, às vezes tem esse aparente conflito entre as coisas e, na verdade, nós talvez que precisamos pensar um pouco mais nisso, né? Pensar mais profundamente no que a gente crê e por que a gente crê, né? Tendo dito isso, né? Obviamente, dependendo das coisas que você vai aprender no contexto de escola ou de faculdade, que de fato tem coisas ali que são contrárias à fé cristã, né? E que apresentam seus desafios, né? Mas eu sempre acho que o melhor jeito não é a gente evitar esses assuntos, né? Mas de alguma forma ajudar nossos filhos, nossos jovens a lidar com esses assuntos, né? Porque é o que o mundo acredita, né? Nós gostando ou não, né? Querendo ou não, concordando ou não, o mundo acredita numa série de coisas que nós achamos que não é o melhor, né? Ou que não é nem correto, né? Então, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E não necessariamente se afastar desses ambientes, né? Porque senão como é que a gente vai ser sal e luz nesse ambiente também, né? Então eu acho que é um aspecto importante aí. Inclusive, estava falando ali sobre essa questão dos próprios alunos, né? Tipo, pra onde é que a gente tá mandando nossos filhos e tudo mais. Aquela frase clichê que eu falei antes, educação vem de casa, né? Então, se a gente prepara o nosso filho, a nossa filha,
com boas bases na palavra, né? O velho provérbio, né? Ou é um salmo? Não, provérbio. O velho provérbio, né? Que diz que ensina a criança nos caminhos que deve andar e quando crescer, né? Quando ficar mais velho, não se afastará deles. Não é uma promessa, mas existe, vamos dizer assim, se tu ensinar um caminho, existe muito mais chance que quando tiver mais velho, lembre daquele caminho do que se tu não ensinar nada. Claro. Então a gente tem que ensinar muito e reforçar muito essas bases, né, porque ainda mais hoje, né, Rafa, 2023, né, estamos no final de 2023, que se discute muito, né, sobre os ensinos nas escolas no Brasil e tudo mais, que vão ensinar isso, vão ensinar aquilo, como é que vai ser, meu filho vai aprender isso, olha o que estão ensinando nas escolas, mas a gente tem que ter, né, tipo, esse ensino forte da fé, né, para que quando a criança se depare com isso, ela possa estar firmada com os seus pés na rocha, né, na rocha que é Cristo, né, e não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, né, porque a gente fala muito isso das crianças, mas também temos aí os jovens entrando na faculdade, que também acontece a mesma coisa, que nem tu falou. Será que é a faculdade que tira os nossos jovens das igrejas ou é os nossos jovens que não estão firmados, né? Mas olha só, a gente se preocupa muito com criança e jovem, e também até com uma certa razão, mas a gente esquece que os adultos talvez não estejam na escola, talvez não estejam na faculdade, mas eles estão em empresas, eles estão, sei lá, em rodas de amigo, também sendo, não com uma educação formal, mas também sendo educados em caminhos diferentes. Os tais ventos de doutrina, né? E também podem ser levados se não tiverem uma fé muito sólida, né? Então, vamos dizer assim, todos nós, né? Se estivermos com uma fé rasa, se não nos aprofundarmos na palavra, todos nós estamos à mercê de sermos levados para longe de Deus, né? Então, acho que é uma questão meio que geral isso também, né? Com certeza. E aí a gente volta àquilo que a gente falou na introdução, né? Que a fé cristã, ela tem um aspecto reflexivo, racional, né? Então a gente deveria estar processando as coisas, né? Que a gente, com o qual a gente se depara, e de saber filtrar as coisas, né? Então talvez, só para fugindo um pouco do assunto de educação, mas eu acho que vai funcionar bem. Todo mundo olha seu seriadinho no Netflix, ou seja lá que plataforma você usa, né? E a gente como família também olha. Mas uma coisa, quando a gente olha algum episódio com as crianças, né? A gente volta a minha conversa depois. E aí, o que aconteceu, né? A atitude daquele personagem foi legal? Não foi legal. Pois é, sabe? E de processar aquilo que está sendo assistido para não simplesmente ser absorvido de qualquer forma, né? E a gente tem percebido que com o tempo, assim, a gente de fazer essas perguntas, que eles vão começando a criar certos filtros, né? Então eu acho que essa é uma questão também que a gente tem que pensar, né? Porque mesmo que a gente falou isso no ambiente de trabalho, vai ter coisas lá que não são, que a gente diz assim, isso eticamente não tá certo, né? E aí, a gente vai fazer o que todo mundo faz, ou a gente vai filtrar aquilo e saber que a nossa fé diz algo diferente, né? Então eu acho que essa parte da educação cristã, digamos assim, né? Vem de casa, vem das nossas igrejas, mas de dar os filtros e os critérios, né? Pra nossa galera mais jovem, mais velha, poder lidar com as coisas, né? E daí, quando a gente fala das escolas em si, né? Agora falando assim, não é que nem tu falou, né? Tu é educador, né? Como é que funciona essa questão? Eu não sei se tu já lecionou, talvez em alguma escola, não sei que idade e tal, e tu como sendo cristão, né? Que uma questão assim é que até tu pode também esclarecer pra nós, né? Acredito que pela questão da laicidade do nosso país, né? Não existe, digamos assim, uma fé, mas também não é excluído nenhuma. Eu não sei se tu pode falar de fé na escola e tudo mais. E como é que funciona, digamos assim, ser um educador cristão, né? Lecionando coisas que não são da fé, né? Tipo, sei lá, qualquer disciplina. Porque, querendo ou não, indiferente do trabalho que nós temos, né? Se nós somos cristãos, nós não deixamos de ser cristãos no nosso ambiente de trabalho, né? Isso não muda, né?
cristão, o cristianismo passa a ser a nossa identidade, né? Nós não deixamos de ser quem nós somos. Puder nos esclarecer essas questões? Eu trabalhei por 8 anos como professor de inglês em centros de idiomas, né? Nunca lecionei numa escola de ensino fundamental ou médio, né? E idades diversas daí, então? Idades diversas, a grande maioria da galera do ensino médio mesmo, né? E adultos, né? Não mais jovens, não é bem a minha, não é bem a minha praia, né? Mas eu acho que a primeira coisa, assim, o professor cristão ou os cristãos, o que a gente tem que talvez entender é que a educação, ela é algo importante para Deus, né? Acho que esse talvez é o primeiro ponto, porque da onde veio a Bíblia, né? Claro que a gente crê que Deus inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia, né? Mas do ponto de vista humano, por que Paulo escreveu uma carta? Ele escreveu aquela carta para educar a igreja, né? Por que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Para educar os israelitas. Por que os profetas deixaram escrito os seus sermões, enfim, suas mensagens, suas visões? Para ensinar as pessoas, né? Então, essa ideia do ensino, da educação, ela faz parte da nossa fé. E além disso, é uma coisa até eu acho até meio divertida, assim, de pensar assim, a nossa Bíblia originalmente foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. Cara, como é que alguém vai ser cristão e não gostar de línguas, né? Se nós vamos pensar nesse sentido, porque Deus usou a linguagem humana para se revelar, ele se revelou através dessa linguagem. E não só isso, Deus se revelou no tempo e no espaço, né? Então, os eventos narrados na Bíblia aconteceram em locais específicos, então como é que nós não vamos gostar de geografia? E aconteceram num período histórico bem definido, com a sua cultura, então como é que nós não vamos gostar de história, né? Enfim, então assim, quando a gente começa a olhar como Deus interagiu com essas diferentes áreas do conhecimento, né? E como ele usou essas diferentes áreas, eu creio que a gente começa a ver que a educação é algo bem importante, né? E tem uma passagem muito conhecida de Romanos, né? Que diz que os atributos de Deus são visíveis na criação, né? E eu diria assim que praticamente todos aquilo que nós ensinamos tem alguma coisa a ver com o mundo criado, né? E então quando a gente começa a perceber que nós vamos dar aquela aula de ciências, a gente não está só dando uma aula de ciência, a gente está dando uma aula de um conteúdo que de alguma forma reflete o caráter de Deus. Então acho que isso é interessante, né? Então a gente pode deixar isso transparecer na forma como a gente ensina, né? Então acho que a primeira coisa que o professor cristão tem que talvez entender, né? Ou captar, é que a educação é bem importante para Deus e que a disciplina dele revela uma faceta do caráter de Deus. Mesmo que talvez ele não possa ser, digamos assim, evangelístico na sua aula ou algo do tipo, né? Não sei se isso faz sentido. É porque eu penso que ela é a velha história, né? Digamos, tu não tem como se desconectar, né? Não. E querendo ou não, beleza, tu não precisa falar o evangelho nas aulas de física, né? Mas tu não tem como, vamos dizer assim, não deixar de ser quem tu é, né, pra lecionar uma aula, né? Obviamente que talvez uma aula de física seria muito forçado tu colocar alguma questão, né, ali conectada, né? E também, que nem foi comentado, existe um currículo, né? Existe uma agenda. Então, por exemplo, um professor acho que é biologia, né? Que fala da teoria da evolução, né? Mas o Big Bang e tal. Querendo ou não, o professor cristão, ele vai, daqui a pouco ele pode ter alguns conflitos, né? Que nem tu falou antes, na pergunta anterior, né? Porque, poxa, tu vai ter que ensinar uma coisa, né? Que tu não crê, né? Sim. Daqui a pouco, né? O professor não seja criacionista e tal. Então, ele vai ter que, digamos assim, ensinar, porque é um currículo, né? Sim. Mas nada impede também de ele ensinar outra. Então, às vezes, vamos dizer assim, tu não precisa fazer proselitismo ali, mas tu não tem também como se desaver. Sabe por que eu faço essa pergunta também, Rafa? Eu lembro, porque assim, o Brasil é Brasil, né? Mas a gente consome muita coisa nos Estados Unidos, né? Sim. E o Brasil, apesar de ter a laicidade, eu lembro que nas escolas, pelo menos eu estudei em escola municipal e estadual, eu lembro que tinha uma matéria de ensino religioso. Sim. Olha só, e tinha isso, né? Na escola particular não tinha, quando eu estudei em escola particular não tinha, mas nas estaduais e municipais tinha.
tinha. E a gente aprendia no ensino religioso muito mais sobre o catolicismo. Sim. Mas aprendia também sobre as diversas religiões, aprendia sobre o que né, acreditava. Mas o catolicismo reinava, assim, né? Tipo, aprendia muito mais sobre isso, né? Sim. Mas aprendia ali o que é o espiritismo, de onde é que surgiu, essas coisas, sabe? História, né? Até das religiões. Então, tinha isso. Então, aquela velha história. Tipo, a gente não tá falando só de uma, estamos falando de todas. E creio, assim, ok, né? Ok, acho que não, né? Mas eu lembro, assim, que tem aquele filme, né? Eu assisti só 2, que é o Deus Não Está Morto. Já viu esse? Sim. E aí, já vi. Aí, se eu não me engano, acho que é o segundo filme que tem aquele caso da professora que dá um conselho cristão, né? Sim. E aí você vai pros tribunais e não sei o quê, porque não pode falar isso e aquilo, é um caso, né? E aí, te faço a seguinte pergunta, né, nessa questão, porque, de certa forma, isso pode ser considerado, assim, uma espécie de proselitismo, né? Que, digamos assim, tu querer puxar aí pra tua fé, né? Sim. Tu querer ficar fazendo uma campanha, né? Tipo, um evangelismo ali, né? E hoje, assim, como é que tu vê, assim, com o teu contato, com outros educadores, a tua experiência, essa questão do proselitismo nas escolas? Se existe algum problema de algum professor, vamos dizer assim, escapar ou falar abertamente sobre a sua fé, né? Como é que é essa questão? Se existe esse proselitismo, se existe essa liberdade, como é que tu mantém um equilíbrio também, né? Pra daqui a pouco não ser talvez... Porque assim, se eu tenho liberdade como cristão, o espírita, o muçulmano, né? O cara da Ubanda, do candomblé, ele também tem que ter a mesma liberdade, né? Obviamente que a gente acredita que a nossa religião é certa. Mas se a gente quer liberdade, todos têm, né? Tipo, claro. Meio que entra essa ideia, né? Claro. Mas aí como é que tu vê isso? A questão do ensino religioso é bem interessante porque ele tem passado por umas transformações, né? Então, na minha infância também era a aula de religião, a gente chamava, né? Era uma mistura de valores genéricos com o catolicismo, né? Isso, é. Só que isso hoje não é legalmente, tecnicamente, não é mais assim, né? Então, uma das mudanças que teve é que antes, até porque o catolicismo foi a religião oficial do Brasil, né? No passado, né? Então, quando tem uma religião oficial, é, digamos assim, natural que ela seja ensinado oficialmente nas escolas, né? Se é a religião oficial, né? Mas nós não somos mais. Ainda hoje, na nota de real, tem Deus seja louvado, né? Que iam tirar, inclusive, né? E tem na Constituição lá, debaixo da bênção de Deus e tal, né? Mas, enfim. Então, o que informava o ensino religioso no passado, vamos dizer assim, era a teologia, né? Digamos assim, o fundamento do ensino religioso era a teologia cristã. O fundamento hoje do ensino religioso é a ciência da religião. Então, é uma questão diferente, né? Então, por isso que no ensino religioso você não pode chegar lá e falar só de cristianismo, né? Ou você não pode, enfim, defender uma religião específica, né? Você tem que ser mais neutro, você tem que olhar para a religião como um fenômeno sociológico, né? Cultural e tal, né? Mas, mesmo assim, uma das coisas que a legislação sobre o ensino religioso fala é que você pode trabalhar os textos sagrados da comunidade escolar, certo? Então, se você está num lugar onde, vamos dizer assim, 70% das crianças são cristãs, né, incluindo aí católicos, protestantes, evangélicos, etc., qual é o texto sagrado dessas pessoas? É a Bíblia. É a Bíblia, né? Então, você pode trazer a Bíblia para a sala de aula nesse contexto. O que você não pode fazer é chegar lá e dizer assim, gente, a Bíblia é a palavra de Deus, vocês têm que se acreditar nela, etc, etc. Isso aí você não pode fazer. Mas você pode falar da Bíblia, você pode dizer assim, olha, a Bíblia nos mostra isso, né? Para os cristãos a Bíblia é a palavra de Deus, para os muçulmanos não é, né? Você tem que colocar as coisas nesses termos, né? Então, dentro disso, você ainda tem uma certa liberdade e você pode colocar as coisas e aí talvez um aluno se interesse, né? Plante uma semente de alguma forma, né? Então, eu acho que tem essa questão do ensino religioso, né? Na questão do proselitismo, o que eu tenho observado é assim, vai depender muito de dois fatores de você conseguir ser mais claro na sua fé numa escola, né? Vai depender da direção escolar, o quanto ela é aberta para isso, mas vai depender muito do caráter e da excelência do professor. Se o professor for bom, for excelente e for cristão, as portas se abrem. As pessoas têm mais, vamos dizer assim,
ninguém vai brigar com um professor bom, tu entende? Ou dificilmente as pessoas vão brigar com um professor bom, que se dá bem com os alunos, que se dá bem com os colegas, tu entende? Mas se tu for aquele crente chato, ou pior, se tu for um crente imaturo, aí a coisa vai ficar mais complicada, porque aí você não conquistou o direito de falar, né? Então, sim. A excelência é muito importante, né? O caráter e a excelência nessas horas, elas abrem muitas portas, é o que a gente tem observado, né? E aí, a outra, mais um fator, talvez, é a necessidade dos alunos, né? Então, a gente percebe, assim, que em alguns contextos, quando a escola está passando por uma situação difícil, e eles muitas vezes se voltam para cristãos, para organizações cristãs, porque eles estão desesperados e precisam de ajuda, e sabem que ali podem obter ajuda, né? Então, eu acho que essa é uma questão também importante, né? Mas eu acho que se resume a caráter e excelência para abrir portas, né? Dentro das escolas, acho que são 2 ingredientes fundamentais. Sim. E tu sabe que eu tava pensando assim tu tava comentando ali sobre essa questão ali do... Agora, tem esse ensino religioso diferente, né? Isso eu não sabia, até porque minha educação ali, quando eu tive ensino religioso, foi nos anos 90, né? Faz bastante tempo. Tu tá ficando velho, hein, Ed? A idade vem chegando. Depois eu não tive. Mas a gente tem também, não sei o que tu pensa também sobre isso, né? A gente tem escolas confessionais, né? Sim. Então nós temos, por exemplo, assim, que nem na minha cidade, tem 2 escolas, principalmente, que são escolas católicas, né? São a escola dos maristas, né? O Aparecida, que é dos maristas. Mentira, são 3 escolas. Dos maristas, dos irmãos Medianeira, né? Irmãos Medianeira, alguma coisa assim. E tem a Sagrado Coração de Jesus, né? São 3 escolas católicas, né? E nessas escolas, bom, inclusive uma delas é coordenada por freiras, né? Sim. Então tu sabe que, vamos dizer assim, o ensino ali vai ser católico, né? Claro. Eu sei que eles têm, por exemplo, assim, aquela velha coisa assim que eu lembro na minha época de ensino fundamental, em escola municipal e escola estadual, antes da aula tem que rezar o Pai Nosso, sim, né? Tinha que fazer a reza ali, alguma coisa. Eles têm até hoje isso. Eles dão a liberdade que se o aluno, digamos assim, for de alguma outra religião, não participe, né? Eles têm um momento que eles vão pra capela na escola, também dão liberdade. O aluno pode se abster. A gente tem também os casos das escolas que, tipo, são muito bem conceituadas, os adventistas também, né? Sim, sim. Que são muito bem vistas e tudo mais, com um ensino muito bom. Como é que tu vê essas escolas, vamos dizer assim, confessionais, vamos dizer assim? Não sei se esse é o nome também, criei agora, né? É o nome, sim, é o nome. Isso, que são escolas, vamos dizer assim, que tem uma religião ali, eles abrem as portas para todos, mas está muito claro que vai ter um ensino focado, né, numa religião específica. Como é que tu vê isso nessa questão, digamos assim, dessa mistura, né, da educação formal com a fé já, né, numa fé em si, né? É uma coisa mais comum, talvez, do que a gente imagina, né? E tem muitas escolas evangélicas, né? Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, esse movimento não é muito... Isso. Não é muito forte, né? De escolas protestantes, né? Na minha cidade não tem nenhuma. Não. Aqui Caxias do Sul também não tem, até onde eu sei. Nem adventista tem aqui na minha cidade. Adventista nós temos, e tem, de fato, uma reputação muito boa. Mas vai mais para a região de São Paulo, né? Assim, mais para o centro do país, digamos assim, tem bastante não sei, mas tem muito mais escolas confessionais evangélicas ou protestantes, né? E isso, obviamente, é uma questão boa, né? Se a escola for evangélica e tal, né? Nosso filho aqui em Caxias estuda uma escola católica, uma escola muito boa também, que eles não batem muito forte na questão do catolicismo, mas é uma escola que tem alguns valores, né? Tem alguns cuidados, né? E por ser cristão, né, a escola cristã acaba se identificando com muitas coisas da escola, né? Então, assim, a escola confessional, pelo que eu entendo, ela precisa continuar seguindo a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem que seguir a lei, ela não pode
ter um currículo paralelo, né? E dizer assim, nós em vez de ensinar matemática, nós vamos ensinar a Bíblia. Não é isso. Tu tem que continuar ensinando matemática, né? E quando chegar naquela aula de biologia, tu vai ter que ensinar a teoria da evolução, né? Tu não pode, tu pode dizer, não vou ensinar sobre isso, não vou falar sobre isso. Não, tu tem que falar sobre esse assunto, né? Mas aí, por ser uma escola confessional, tu vai dar um outro viés para as coisas, né? Tu vai dar uma outra orientação para as coisas. Muitas vezes, por exemplo, até as escolas católicas que a gente comentou, muitas vezes essa parte católica não faz parte da aula, né? Ela faz parte daquela oração antes da aula ou do momento de capela, mas às vezes nem entra na aula em si, né? É extra, né? É uma coisa meio paralela, assim, né? Ao que acontece, né? Mas o movimento de escolas cristãs protestantes, né? A ideia desse movimento, que nós temos pouco disso no Brasil ainda, comparativamente falando com Estados Unidos, por exemplo, é a ideia de que a fé cristã faz parte das matérias de alguma forma, né? E a ideia disso não é que você precisa transformar a sua aula numa escola dominical ou coisa assim, né? Mas você pode, por exemplo, um autor que eu sigo muito, porque eu justamente era da área do inglês, né? Ele ficou contrariado uma vez porque ele dizia assim que os materiais didáticos de inglês, eles giram em torno do turismo, né? É tudo assim, gente se divertindo, gastando dinheiro e viajando, né? E ele disse, mas isso aqui não é... Esses valores são cristãos? Será que a vida é sobre isso do ponto de vista cristão? Ele se incomodou um pouco com isso, né? E aí ele começou a pensar como é que a gente poderia talvez olhar para o ensino de idiomas através de um outro ângulo, um ângulo que fosse mais coerente com a fé cristã. E ele chegou na questão da hospitalidade. Né? A hospitalidade é um valor cristão que a gente vê no Antigo Testamento, vê no Novo Testamento, de acolher o estrangeiro. Né? E ele disse assim, puxa, e se a gente ensinasse o idioma, não simplesmente para as pessoas poderem viajar e se divertir num outro país, mas para ela acolher uma pessoa, um imigrante, né? Para ela quando for viajar, ver aquela pessoa de uma outra cultura como uma pessoa de verdade e não só simplesmente como um garçom nas minhas férias, né? Mas de ver ela como um ser humano, né? E tentar interagir de alguma forma, né? Então, às vezes, a fé cristã, ela não vai ensinar... A gramática do inglês, ela é a gramática do inglês se a pessoa é cristã, budista, espírita, né? Tu entende? 2 mais 2 é 4, não importa a fé que você tenha, né? Ou a falta, ou a não fé que você tenha, né? Mas a forma como a gente usa a nossa linguagem, ela pode ser usada para fins egoístas ou para fins de servir ao próximo, né? Então a gente pode inserir esses valores ou essas perspectivas quando a gente ensina, né? A matemática é interessante também, né? Porque a matemática envolve muito finanças, né? Por exemplo, a matemática financeira é uma parte da matemática. E aí? A gente vai usar a matemática financeira para fins gananciosos ou talvez para fins de generosidade, ou, né? E talvez é possível usar uma aula de matemática para, de repente, ajudar o aluno a pensar assim, puxa, as ONGs precisam de doações financeiras para funcionar e tal, né? Então, tem como a gente inserir valores no meio das disciplinas sem jogar fora o currículo delas, né? Sem deixar de fazer o que a lei exige, né? Bem interessante até esse exemplo que tu estava comentando ali do inglês, né? Tipo, às vezes a gente pode falar dos valores, que essa que é a questão que também dessas escolas confessionais que é interessante, né? A gente pode falar dos valores cristãos, direcionar as pessoas para um caminho mais próximo, né, de Deus, sem precisar especificamente falar, né, de Deus. Obviamente, né, vamos deixar bem claro isso, que a pessoa, ela só é salva se ela confessar Jesus como Senhor Salvador, e para isso precisa ser falado de Jesus, né? Claro. Mas aqui a gente não tá falando sobre evangelismo, né, a gente tá falando de levar as pessoas a, né, entenderem esses valores, né? Então, bem interessante esse exemplo ali do inglês ali, né? De como tu mudar, vamos dizer assim, os exercícios, os exemplos ali, as atividades. Exato. Para que seja algo útil, né? E não algo, tipo assim, digamos assim, superficial, né? Algo genérico, né? Isso. E aí tem uma outra questão que eu acho que é legal falar, assim. A gente acredita que quando uma pessoa se encontra com Cristo, né, que o professor se encontra com Cristo, ele virou um professor cristão, né? O que Cristo faz na vida do cara?
faz várias coisas, obviamente, mas uma das coisas que a Bíblia nos coloca é da renovação da mente, né? Ou que nós temos a mente de Cristo e tal, né? Ou seja, o nosso ser é transformado e isso inclui a nossa forma de pensar. Bem, se isso é verdade e a nossa forma de pensar é alterada, né? Um discipulado seguindo a Cristo, então isso significa que o professor cristão, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que olhar para a educação com outros olhos, né? E aí a gente pode começar a pensar assim, mas isso aqui que eu estou fazendo condiz com a minha fé, encaixa com a minha fé? E às vezes não é nem a questão do conteúdo, né? Às vezes é a forma como a gente trata os alunos, a forma como a gente avalia eles, né? A forma como a gente elabora uma atividade e assim por diante podem... Essas coisas também transmitem certas coisas, né? Certos valores, certos princípios. Então não é só o conteúdo em si, né? Mas toda a postura que a gente tem e também até a forma como a gente organiza a aula, enfim, a avaliação e todos os demais componentes, né? E eu vou dizer uma coisa, eu vou até compartilhar, assim, uma questão minha, né? Que quando eu tava na época da escola, né? Quando eu comecei a ter aulas de história, um exemplo, né? Porque pra mim sempre, assim, o mais, assim, foi matemática, né? Eu sou o cara das exatas. Certo. Então, as humanas pra mim era assim, né? Vamos lá, né? E história, geografia, assim, nunca foi algo, assim, que, nossa, me chamava a atenção. Principalmente no ensino médio. História do Brasil, coisa chata, geografia, geopolítica, coisa assim maçante, né? E eu tive diversos professores na minha vida e alguns eram bem maçantes, né? Que não, sabe, acho que até pra eles parecia que não agradava muito, né? A parte da história, da geografia, né? Mas olha só que interessante, história e geografia nunca foi algo assim do meu interesse. Uhum. Beleza, tem que estudar e é uma questão também, um problema que às vezes a gente vê hoje na forma como eu ensino no Brasil é que a gente estuda e aprende para passar em provas, né? Sim. A gente, meio que é essa a ideia, né? Não se existe assim, vamos dizer assim, vamos aprender pra ver como isso é útil, ou sei lá, né? Sim. Mas depois que eu me converti, querendo ou não, quando a gente vai ler a Bíblia e a gente vai aprender de Jesus e tudo mais, as coisas que são maiores em tudo isso é história e geografia. Claro. Né? É basicamente tu estudar história, né? E geografia pra te saber o contexto da situação, né? Sim. Aonde que tá isso e aquilo. Claro, a gente tem outras questões. Matemática, por exemplo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. 100 mais 100 é 100. Não faz sentido, mas é matemática de Deus, né? Isso é uma piada só. Mas não foi isso que eu aprendi na escola, né? Mas na Bíblia diz que assim, assim, né? E deu, pronto. Acredito. Mas olha só que interessante. Eu nunca imaginei que hoje, né, eu fosse ter interesse por história. Por causa da Bíblia. Por causa de Deus. Eu me interesso por saber, por exemplo, assim, como que o povo vivia lá na época de Jesus. Ou quando o povo estava entrando na Terra Prometida. Qual que era o contexto da situação. Por que eles demoraram tantos anos para andar ali. Se era uma distância pequena ali no deserto e tal. Geografia do local. Como é que era, tipo, era savana. Era cerrado, que nem no Brasil, era região desértica, que diferença que isso faz? E aí começo a me lembrar das minhas aulas de geografia, as minhas aulas de história, quando, por exemplo, assim, no deserto era frio demais, e por isso que, vamos dizer assim, eles tinham que, né, se agasalhar e tal, e de dia, e eu lembro da minha história de geografia, quando o professor falando sobre o Egito, o deserto do Saara, que a gente tem que estar coberto pra gente suportar com o calor do nosso corpo e não com o calor do deserto, que é muito quente. Então, tipo assim, eu percebo assim como que, no meu caso, né, a fé, né, no caso o cristianismo, ele transformou a forma como eu me interessei por essas questões, né? Uhum. Talvez, se eu já fosse convertido na época da escola, né? Porque eu demorei um tempo pra me converter, talvez eu tivesse mais interesse nas coisas, né? Teria me ajudado um pouquinho mais nas minhas notas de história e geografia, que não eram ruins, né? Mas também não eram perfeitas, né? Mas um comentário só, né? Digamos assim, como que as coisas são, né? Quando a gente tem algum interesse, e aí tu falando sobre isso do professor que se converte, né? E agora ele vai tentar lecionar de uma forma mais excelente, buscando talvez até criando, não falando da Bíblia, né? Mas assim, criando algo mais chamativo para os seus alunos, né? Que seus alunos se interessem, né? Digamos, isso é algo interessante, né? Digamos, não ser, que nem tu falou antes, o professor chato,
quer ficar brigando, porque a fé dele é melhor, mas ser o professor bom, digamos assim, que por causa da sua fé, ele quer o melhor pros alunos, o melhor pra escola, o melhor pra todo mundo, e ele vai, digamos assim, perder noites de sono para que os seus alunos possam ser melhores humanos, né? Sim. Então, bem interessante esse teu comentário ali. E nessa questão, assim, ó, isso aqui daria mais um episódio à parte, eu acho, né? Quem sabe tu me convida uma quarta vez ano que vem. Olha aí, hein? Mas a questão é que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais secularizado, né? A gente percebe isso, né? Que as pessoas têm menos conhecimento de Deus no geral, no popular, né? As pessoas nem sabem mais muita coisa do que se sabia, do que as pessoas tinham consciência uns 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? E o que isso significa? Isso significa que a gente, às vezes, talvez precise fazer um certo pré-evangelismo, sabe? Porque senão tu vai falar Jesus, as pessoas vão assim, mas que é isso, cara? Né? Tu entende? E eu acho que talvez, nesse sentido, o professor cristão que tá lá na escola pública, ele pode, talvez, preparar o terreno, né? Para quando esse jovem ou criança tiver um contato mais direto com a fé cristã, fazer essa conexão, né? Então a gente não precisa pensar assim, eu tô na escola, meus alunos não se converteram, sou um fracasso. Não é assim. Tu tá realizando teu trabalho, tu tá dando a tua influenciada, mas tu pode talvez estar preparando o terreno, adubando a terra, digamos assim, né? Para quando o semeador vir, né? Porque senão eles não vão ter nem categorias, né? Para entender o evangelho. Então acho que tem esse papel que é importante também. Me lembrou agora também outra coisa, de uma aula da faculdade, inclusive. Não sei se o professor é cristão, acho que não, ele tinha muito cara de ateu, mas ele deu aula de ética e a gente estava estudando sobre a rejeição da ética e ele estava falando sobre os níveis, né, da ética. Então, digamos assim, tem essa aqui, tem essa aqui, e aí ele botou lá em cima, assim, ó, longe de tudo, o máximo possível, ele disse, e existe Jesus Cristo, né? Ele disse, você não precisa acreditar se existiu ou não, mas, né, ele está acima, digamos assim, a perfeição da ética. Pelo fato de que ele disse que nós temos que amar os nossos inimigos, né? E aí ele estava falando sobre a ética e moral, e aí ele comentou, a partir disso, a partir de Jesus, a partir desses ensinamentos, né, vieram os filósofos e criaram, então, a rejeição da ética, né? Ou seja, se eu tenho que amar até os inimigos, então eu vou fazer o seguinte, o que importa é eu e o resto, né, não importa. É o resto. O resto é resto. Sim. Importa eu ser feliz e o resto é resto, né? Daí vem a rejeição da ética, que se eu tiver que matar pra ser feliz, se eu tiver que roubar, se eu tiver que pisar nos outros, não importa, né? Aí vem a rejeição, que é o outro extremo, né, de Jesus. Ele tava explicando isso, né? Sim. Então, isso me marcou, né? Digamos assim, porque numa aula de faculdade, né, ali, vamos dizer assim, o nome de Jesus apareceu, né? Então, que nem tu falou agora, se alguém não conhecia o nome de Jesus, conheceu e soube que ele é o exemplo perfeito de ética. Sim. Já fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Sim. E acho que vem da questão da criatividade, né? A gente tem que saber, né, como a gente pode inserir as coisas de forma sábia, sem sofrer uma rejeição, né? E, enfim, e dar o nosso testemunho, né? Ser a nossa sal e luz lá no lugar em que a gente está, né? Como nos cumpre a ser como cristãos em qualquer fatia do mercado de trabalho que a gente se encontre, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse tema, eu tenho no meu blog pessoal um post aí falando sobre essa questão da ética. Link no post aí, ó, pra gente não ficar o episódio sem link no post. Muito bem, Rafa. Ótimo papo tivemos aí e várias reflexões aqui, né? Falar com educadores educam, né? Tu tava me educando hoje, olha aí, ó. Deveria, né? Deveria acontecer, pelo menos. Olha só, hein? Olha só. Educação tem a ver com edificação, porque uma educação é edificante no momento que ela educa. Olha, nossa, agora estou virando filósofo. Mas vamos então para as considerações finais aí, Rafa. Nos diga então o que você finalmente considera. E depois também, compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Fala aí dos teus cursos aí, do site, o dia daqui, que eu vou deixar todo o link no post aí. Beleza. Gente, se você está envolvido com educação, né, seja como aluno ou como professor, eu diria assim, lembre que a educação é algo que importa para Deus, é algo importante para Deus, porque
Primeiro porque ele criou todas as coisas, está envolvido com todas as coisas, com todas as áreas do conhecimento, né? Deus se revela através dessas questões todas, né? A gente falou aqui, né, da criação, da história, da geografia e assim por diante. E se a gente for pessoas mais capacitadas, a gente vai conseguir, a gente espera poder servir a Deus melhor, né? E ser mais útil para Ele, né? Então não menospreze isso e lembre-se que quem nós somos sempre fala muito alto, né? Fala mais alto do que o conteúdo, do que qualquer outra coisa. E então a gente, talvez, mesmo que a gente não tenha todas as oportunidades de dizer tudo que a gente gostaria de dizer, né? Por, enfim, restrições legais ou por não ser o momento adequado, a nossa postura, o nosso amor, o nosso caráter, ele tá sempre falando, ele tá sempre se revelando, né? Então, siga em frente, seja um bom professor, um bom aluno e glorifique a Deus aí através do seu ensino e do seu aprendizado, né? E como o Ed disse, eu tenho trabalhado com professores cristãos da rede privada, da rede pública, e tenho produzido, traduzido, editado uma série de recursos que estão no nosso site, que é didaque.net. Então lá você encontra algumas coisas, inclusive, que nós falamos aqui. Você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, com didaque.tb. E se você quer me acompanhar, eu também estou aí nas redes sociais, como Rafael Reuser. Olha aí. Não sei, faltou alguma coisa? Bem, lá no site, se você for lá, você vai encontrar alguns cursos que a gente oferece na área de educação, na área de fé e trabalho, e assim por diante. Então visita a gente lá, e lá tem contatos, enfim, pode mandar mensagem no Insta, como quiser. Olha aí, então, ficam aí os links no post para vocês conferirem, até porque escrever Rafael Reuser não é tão fácil, então link tá no post pra você conseguir, né? O cara precisa ter uma certa educação pra acertar meu nome. Mas Rafael é com PH e o Reuser é H-A-E-U-S-E-R, né? Aí, parabéns pra ti, cara. É que tá na pauta, né? As vogais do meu sobrenome estão em ordem alfabética, viu? Mais uma dica educacional pra você aí. Olha ali, H-E-U. Só faltou o I e o O, né? Só faltou, né? Já pensou o sobrenome ali com todas as 5 vogais, né? Seria legal. Daí ia ser... Muito bem. Mas muito obrigado, Rafa. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez. E também, né, por compartilhar aí sobre a tua experiência com fé e educação, né? Então, contatem o Rafa aí se você é educador cristão ou se você quiser saber mais sobre isso. Ele tem, além dos cursos, tem mentoria e tudo mais, né? Vocês podem pegar algum auxílio com ele, aprender coisas novas com ele aí. Contatem ele, contratem ele, né? E sejam felizes. Amém. Então tá, pessoal, eu também quero concluir, né, tivemos um ótimo papo aí, né, várias coisas assim, não é muito da minha área, apesar de que eu contribuo com a parte de ensino na igreja, né, eu nunca me envolvi com ensino, assim, em currículo escolar, inclusive dou curso em faculdade, mas nunca nessa área, assim, tipo, né, tipo, direto, assim, né, mas é sempre bom, assim, conhecer coisas novas e até mesmo ter essa percepção, assim, da fé, né, acho que foi muito bom, assim, o nosso papo, assim, pra me esclarecer alguns pontos, né, algumas curiosidades também, achei bem interessante e espero também que pro nosso nobre amigo e ouvinte tenha sido edificante esse papo. Então, pessoal, pra quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais! Até, gente! Um abração! Pelo amor de Deus!